boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oh, já boa tarde. Falta o Pedro Henrique, que já deve estar entrando. Deixa a Ana Luísa, Diego e João Vitor se organizarem, colocarem o vídeo. Bom, vamos separando a atividade de hoje. Correção no livro de matemática e livro de história. Correção no livro de matemática e livro de história para a aula. Vi que muitos já fizeram a avaliação de português, né? Hoje, Sim. né? O que vocês acharam da avaliação? Tá vendo? Pouco, pai. As outras? O que, Theo, não ouviu o que você falou? Pouco é um pouco fácil. Conseguiram fazer sozinhos? Estão fazendo sozinhos? É. Beleza. Quem não fez, lembra de fazer, tá? Não deixem de fazer as avaliações. Não deixem de seguir todos os passos que a escola mandou para a avaliação dar como finalizada, tá? Tem que fazer todos os passos para dar como finalizado, senão não enviam a prova. Tá bom? Oi, professora, boa tarde. Oi, boa tarde. É porque eu me atrasei, cheguei agora da rua e ele tá almoçando, tá? Porque o atraso foi meu mesmo. Aí eu liguei aqui para ele não poder perder a aula, mas ele já tá vindo, Tá bom. tá? Ele não Beleza. fez a prova ainda não, vai fazer depois que acabar a aula. Já estudou, Beleza, mas não tem que fazer hoje não, tá bom? Tá, não, vai fazer hoje. Mas Tá bom. ele já Deixa vem. que aí ele vai ouvindo, quando ele terminar ele senta para assistir. Tá bom. Eu falei pra ele, ô Joana, era pra começar agora. Vamos lá? Pedro Henrique já está entrando. Vamos lá no livro de matemática para a gente começar a conversar. Tá bom, Juliana, agora que eu tô vendo aqui, que hoje você tá sem áudio. Beleza. Ué, Ana Luísa tá sem áudio? Por que, Ana? Tá no celular? Mexe aí no fone, vê se tá com um risquinho em cima. Não, no fonezinho da tela. Na tela aparece um fone, um desenho de um fonezinho. Não tá? Então vamos, é página 59, não é isso? 59 a 61. Vamos lá. Boa tarde, Diego. Cadê Pedro Henrique? A internet de Pedro Henrique não deve estar muito boa, não, que eu admiti ele não entrou.
Daqui a pouco ele deve tentar de novo. Página 59. Número 5. Encontre uma maneira de registrar o número 123 no visor da calculadora sem digitar as teclas 2 e 3. Registre como você fez, isto é, quais foram as teclas digitadas. Tem. Ju, qual que você encontrou? Eu? Isso. Ô, tia, desculpa, tia, mas só que... Caiu a internet? Não caiu, não. Eu sem querer, minha mão é desastrada. Aí eu acabei tocando o botão de ligar o meu computador. Qual que você encontrou, Júlia? Como que você encontrou o número 123 sem precisar apertar a tecla 2 e 3? 100 mais 2 vezes o 10 Sim. e 3 vezes o 100, 2 vezes o 10 e 3 vezes o 1. Beleza. Encontrou o número 123. Ana Luísa, você colocou 100, 10, 10, 120, 127 mais 2. Preste atenção. 127 mais 2 dá 129. E mesmo assim, você apertou a tecla do número 2. Não pode apertar a tecla do número 2. Yudi, liga o seu som e fala. Juliana, qual que você encontrou? Escreve aí também. Nicolas, como que você encontrou o número 123? 140 menos 17. Também uma outra maneira de encontrar, beleza. Yudi, como que você encontrou? 100 mais 10. Oi? 100 mais 10, 5. Espera só um minutinho que eu vou fechar a minha janela, porque o cachorro da vizinha tá latindo. Espera aí. Acho que agora vai melhorar um pouco, fica um pouco mais baixo. Fala de novo, Yudi. 100. 10, 5. 5. Aí você chegou a 120. Como que você encontra o 3? Sem apertar o 2 e o 3. 1. Beleza. Ana Luísa colocou, na verdade, é 100 mais 10. 120. Aí, Ana Luísa, você chegou a 131. Já ultrapassou. Ó, 100 mais 10 mais 10, 120. 120 mais 7, 127. 127 mais 4, vai passar. Vamos, menos 4. Aí, beleza. Diego, como que você encontrou? 100 mais 10 mais 10 mais 1 mais 1 mais 1. Beleza, igual de Júlia, show. Theo, o que você encontrou? Eu fiz 489 menos 366. Deu 123. Beleza. Usou uma forma diferente, né? A subtração, mas também chegou ao resultado. Belezinha. Oi, João, boa tarde. Boa tarde. 6. Estamos na página 6, estamos na página 59, atividade número 6. Pedro Henrique e João que chegaram agora. Tá bom? Mas tem aqui livro. Matemática, na correção da atividade de ontem. Tá. 6. Em um campeonato de futebol, um time venceu 12 partidas, empatou 8 e perdeu 4. De quantos jogos esse time já participou?
24. Como que eu vou saber o total dos jogos que ele Eu botei 24. Eu também botei 24. né? Porque o que pode confundir aí nesse número é porque fala que ele perdeu 4 partidas. Aí pode confundir a cabeça da gente achar que é para subtrair, porque ele perdeu. Mas não, a gente tem que somar, porque mesmo ele perdendo aquele jogo, ele jogou. E a pergunta é quantos jogos que o time participou, independente se ganhou ou perdeu. Então, isso aí, nós vamos somar. Qual foi o resultado da soma de vocês? 24. Todo mundo somou e deu 24? Sim. Então, sabemos que a resposta tem que ser completa. O time participou de 24 jogos. Beleza? Todo mundo? Sim. 7. Mariana tinha algumas revistas. Ganhou 29 de sua tia Naí. E ficou com 139 revistas, com 136 revistas. Quantas revistas Mariana tinha inicialmente? Quantas revistas que ela tinha antes de ganhar as revistas que a tia dela deu? 107. Qual conta que eu vou fazer? 136 menos 29. Isso aí. Eu vou diminuir o valor que ela já tinha pelo valor total que ela ficou, né? Que deu o resultado de quanto? 107. 107. Ana Luísa, faz a sua correção, tá bom? Que aí, no caso, a gente não vai somar. A gente quer saber a diferença. Quanto que ela tinha antes. Para saber a diferença entre os números, a gente usa a subtração. Então, resposta completa. Mariana tinha 107 revistas. Tinha 107 revistas, tinha 107 revistas inicialmente. Qualquer um desses está correto. 9. André, Felipe e Lívia jogaram bafo. André iniciou o jogo com 121 figurinhas e terminou com 277 figurinhas. Quantas figurinhas André ganhou? João Vitor, como que ficou essa sua questão? Qual foi a conta que você fez? Eu diminuí 277 menos 121. E deu qual resultado? 156. Todo mundo concorda com o João Vitor? Alguém fez diferente? Oi. Qual questão que você tá? Estou na número 9, na letra A. Meu Deus, 398. E a segunda conta, 156. Então, qual conta que você fez primeiro? A primeira foi demais. Eu coloquei 277 menos 121. Mais. Sim, é conta de subtração, é a conta de menos. Você colocou mais, mas olha a pergunta. André iniciou o jogo com 121 figurinhas e terminou com 277. 277 foi o valor total que ele terminou a partida. A pergunta é quantas figurinhas que ele ganhou. Se ele já tinha 121, quantas que ele ganhou para chegar até 277? Essa continha a gente faz com a conta de subtração, com o sinal de menos. 277 menos 121, que dá 156. Como que ficou a sua resposta completa, João Vitor? Ficou. Resposta completa eu botei. André ganhou mais 156 figurinhas. Isso aí, muito bem. André ganhou 156 figurinhas. Oi. Você
você pode começar a dar 5, você pode começar a dar 5. Quando que acabar 5, você pode pular para B9, é porque a 5, eu e minha irmã e minha mãe, a gente não entendeu. Então, no finalzinho eu volto para tirar sua dúvida, tá bom? No final da aula. Eu também, tia, minha mãe foi dúvida também. Ah, 5. B. Felipe ganhou durante o jogo 27 figurinhas. Felipe ganhou durante o jogo 27 figurinhas e terminou com 123. Quantas figurinhas ele tinha no início do jogo? Diego, qual conta que você fez? Na segunda, A B, isso. 123 menos 27. E qual foi o resultado? 104. Todo mundo concorda? Alguém deu resultado diferente? Eu queria resultado diferente. Eu acredito. Então, O meu deu resultado diferente. Deu então 90. vamos lá ver. Essa é uma conta que tem bastante número que sobe, tem que pedir emprestado. Então, vocês devem ter, quem chegou ao resultado de 96, diferente de 96, deve ter se perdido aí no caminho. Vamos ver. Em que letra? 123 menos 27. Posso diminuir o 3 do 7? Não. Não, ele é menor. Eu não posso. Eu tenho que pedir emprestado. Pedindo emprestado. Pedir emprestado. Aí sim eu faço. 13 menos 7 dá quanto? 6. 6. Aqui temos o número 1. Era o 2, mas como ele emprestou, ficou o número 1. Posso diminuir o 1 do 2? Sim. Não. O 1 é menor do que o 2. Então, eu preciso pedir emprestado de novo ao número ao lado. Agora sim, 11 menos 2 dá quanto? 1. Juliana, deixa o bate-papo. É só para falar coisa sobre a aula. 9. 0 menos 0, 0. Então, nosso resultado, 96. Encontrou aonde perdeu? Foi isso que eu ia falar, tia. Encontrou aonde se perdeu? Encontrou, Diego? Sim. Beleza. Então, a resposta completa, como que fica, Diego? Ela ficou com 90. Ela ganhou 98 figurinhas. É Não. 96. No caso, é com quantas ele iniciou o jogo. Felipe tinha 96 figurinhas no início do jogo. Ele tinha 96 figurinhas no início do jogo. C. Lívia iniciou o jogo com 284 figurinhas e perdeu 125. Com quantas figurinhas Lívia terminou o jogo? Theo, que conta que você fez? 284 menos 125. Qual foi o resultado? 159. Todo mundo concorda? Sim. Todo mundo deu esse resultado? Sim. 159. Não. Juliana não, de Juliana não foi. De Juliane nem de Diego? Nem dos dois. Estão precisando olhar mais as continhas, treinar mais as continhas de menos, hein? Estão precisando prestar mais atenção nas continhas de menos. Os amigos que estão vendo que estão se perdendo quando sobem um número, tem que treinar mais a continha de pedir emprestado, tá bom? Vamos lá descobrir aonde vocês se perderam na conta. Qual foi o resultado que você encontrou, Diego? Meu deu 161.
Qual o resultado que você encontrou, Juliana? Escreve para mim, que eu não estou conseguindo entender. Ó, aqui para dar 1, certamente você... 104 também. Não, foi diferente. Aqui para dar 1, certamente você colocou 5 menos 4. Não pode. O 4, ele não pode diminuir do 5. O 4 não é menor que o 5? Sim. Quando o número que está aqui em cima é menor do que o número de baixo, ele não diminui. Se eu tenho 10 lápis, eu não posso falar que eu vou te dar 15. Eu vou ter os outros 5 para te dar? Não. Não. Se eu tenho 10 lápis, eu posso falar que eu vou te dar 5. Eu posso falar que eu vou te dar até os 10. Mas eu não posso falar que eu vou te dar 11. Não posso falar que eu vou te dar 12, porque eu não vou ter para dar. É o que acontece. O 4, ele pode oferecer 5? Não. Não, porque é maior do que ele. Ele só pode dar o que ele tem. Ele não tem 5, então ele não pode. Então, o que tem que fazer? Pedir emprestado. Ai, Moana derrubou o negócio, tá pendurado. Aí agora sim eu vou seguir. 14 menos 5 dá quanto? 9. 9. 7 menos 2, eu posso diminuir? Pode. Posso. Claro. Sim. 2 menos 1, eu posso diminuir? Pode. 159. Corrigiu, Diego? Como que ficou a resposta completa, Theo? Ela terminou o jogo com 119. Isso aí. Ela terminou o jogo com 159 figurinhas. As equipes A, B, C e D participaram de uma gincana na escola. O gráfico a seguir mostra a quantidade de pontos feitos por cada equipe. Leia-o para responder aos itens. A. Quantos pontos fez a equipe A, Nicolas? Equipe A, 400 pontos. Quantos pontos fez a equipe B, Pedro Henrique? A equipe B fez 600. 600 pontos. C. Quantos pontos aproximadamente a equipe C precisaria fazer para empatar com a equipe B? 280. Aproximadamente por quê? Não é um número preciso, né? 280. Mas ela quer saber aproximadamente qual o número que se aproxima. Aproximadamente A possibilidade dela empatar com a equipe da equipe C, empatar com a equipe B. Prestem atenção. A equipe C, ela está com uma quantidade de pontos que fica entre o número. Olhem aí, fica entre quais números? 340. Ela está aí, ó, no meio de 300, entre 300 e 400, né? Significa que ela tem aproximadamente quantos pontos? 350. Aproximadamente 350. Por que aproximadamente? Porque não tem um número ali para a gente falar que é 350. Mas como ela está no meio entre uma e outra, ela está aproximadamente com 350 pontos. Beleza. Olhem agora a equipe B. Vocês responderam que elas têm 600 pontos. Beleza? É isso que o gráfico diz. Mas se a equipe C quiser empatar com a equipe B, ficar com a mesma quantidade de pontos, quantos pontos aproximadamente que ela vai ter que ter para chegar? Juliana. Já a Juliana respondeu. Juliana colocou que ela vai ter que ter aproximadamente 350 pontos. Vocês concordam?
Não. Não? Não. Não. Então ela precisa ter quantos pontos? 300. Ou 280. 260. 300. Mas aqui, foi Juliana. 250, ela vai vencer a equipe B. E a gente quer que ela empate com a equipe B. Ela já tem 350. Para chegar nos 600, como que faz? pontos. 250 pontos, isso aí. Por quê? Se juntar os 350 pontos que ela tem, mais 250, ela consegue alcançar a equipe B. Então, escrevam aí, aproximadamente 250 pontos. Eu escrevi, mas só que eu vou 250 pontos. Eu vou... Aproximadamente 250 pontos. Aproximadamente 250. D. Quantos pontos aproximadamente a equipe D tem a mais que a equipe A? Júlia? 150 pontos a mais? Exatamente. Aproximadamente 150 pontos. Uhum. Aproximadamente. 11. Calcule. Todo mundo tá junto? Peraí. Pode ir. Vamos lá, calcular o que se pede. Qual o resultado que deu na sua Ana, Luísa? Ana? Enquanto a Ana Luísa escreve para mim, quanto que deu o resultado da sua B, João Vitor? Deu. Porque João Vitor? Apoia o livro direito onde você está. Porque ninguém consegue corrigir atividade assim. Se você tiver que apagar e corrigir alguma coisa, você não vai conseguir. E me responde qual o resultado da B. E acompanhando a atividade, porque você não ia responder a pergunta que eu perguntei. E Ana já respondeu. Eu já vi. Ela que não fiz a conta, eu só escrevi a resposta. Ué, como que você não fez a conta? E você conseguiu saber a resposta? Mostra o seu livro aqui para mim, a letra B. Não estou aí. Não estou aí. Não está acompanhando a correção. Se tem alguma coisa errada na sua atividade, está continuando errada. Porque você não está acompanhando a correção. Essa B aqui deu 119. Sim, eu quero você acompanhando. Sabe por quê? Eu já passei por 2 folhas corrigindo. E se tinha alguma coisa errada, nessas 2 folhas continua errado, porque você não estava acompanhando. Quem está acompanhando está exatamente onde eu estou. Ana Luísa respondeu que a letra A é 329. De algum de vocês deu resultado diferente? Não. Não? Beleza. Olha o que eu falei, tá? O Foi seu meu. deu diferente? Deu Qual foi o seu resultado?
Deu 120. Vamos lá, vamos ver aonde se perdeu. Eu me perdi por causa do tamanho que eu não sabia. Oi? Eu me perdi por tamanho, que eu fiquei porque na antes, que era a letra B, a letra C, eu e meu pai, a gente achou que era 320. Mas olha que era 350, a gente pensou que era 300. Ó, 467 menos 138. Olha o que eu falei. Amigos que ainda estão errando nessas continhas devem treinar mais. Devem ter mais atenção. Não devemos estar errando mais nessas continhas. Oi? Não, tia, não foi por causa da continha não mesmo, não. Foi por causa do número que eu vi. Então, tem que ter atenção. Por causa de uma coisinha dessa, vocês erram questão em prova, de bobeira. Tem que ter atenção. Matemática é uma coisa que a gente tem que parar e ter atenção exclusiva para ela, porque qualquer coisa que nos tire a atenção faz a gente perder o raciocínio. Então, vamos lá. 7 menos 8, posso fazer isso? Não. Não posso. Peço emprestado. Agora ficou 17 menos 8, posso fazer isso? Pode. Sim. E dá quanto? 9. O 6 virou 5. 5 menos 3. 2. E por último, 4 menos 1. 3. Chegando ao nosso resultado, 329. Conseguiu se encontrar, Théo? Conseguiu? Sim. Mas eu tinha... Ah, foi mesmo. Oi. É que antes foi... Juliana botou... Ah, deixa eu falar. É que ela tinha botado 129 antes, agora... Então, como ficou? A, 329. B, 119. Não ficou 129. A B é 119. O meu tá certo. O meu deu 119. Isso aí. C, qual foi o resultado que você achou? Diego? 142. Alguém discorda dele? Algum resultado diferente do que 142? Não. Eu botei outro. Qual foi o resultado que deu no seu? 140. Eu posso diminuir o 0 do 2? Não. Então, o que eu faço? Pega emprestado. Fica 10. O meu deu 140. Então, vamos ver por que deu 140. Não, 140 não. Ah, você tá na C? Tô na C. Não, o meu deu 142. Ah, tá. Então ficou 10, não foi isso, João Vitor? Sim. E quanto que é 10 menos 8? É 0? Não, deu 10. Não, 10 não. Deu 2. Então, como que você falou que a sua resposta foi 140? E deu 2 na unidade, é 142. Bota a sua conta na tela. Confundi. Oi. Bota a sua conta na tela. É impressão minha. Acho que é impressão minha. Ó, tá legal isso não. Eu quero borracha para pagar. Não tô nem entendendo que número é esse. Façam a atividade e finge que eu tô corrigindo na escola. Borracha para usar, não é para passar por cima de lápis, não. Lápis por cima de lápis. Ele colocou 0 em cima. Nada. Quando é para pagar, é para apagar. Usar borracha, apagar e depois passar o lápis de novo. Bota essa conta aqui de novo, João Vitor. Ele colocou 2 em cima do 0. Bota aqui para eu ver de novo.
Ó, não fez o tracinho em cima do 2 para emprestar, você fez? Eu fiz. Oi. Tem que fazer para não se perder. Eu fiz o tracinho. Vai, pode entrar. Beleza. Beleza, pode tirar da tela. Então, ficou 142. E, olha só, gente, se tem mais alguém passando lápis por cima, não façam isso. Sabe por quê? Quando vocês voltarem nesse livro para poder estudar para a prova, vocês não vão saber nem qual é a resposta certa. Vocês não vão mais lembrar do que vocês fizeram. Aí, às vezes, por causa disso, vocês vão estudar errado. Quando a tia fala para apagar, para escrever, é porque é importante fazer isso, tá? Porque vocês confundem a resposta, vão acabar estudando uma coisa errada, sem necessidade. Tá bom? Yudi, mais uma vez eu vou pedir para você deixar apenas o seu nome. Ele tá conectando o áudio, tio. Não sei se ele tá me ouvindo aí. D. Qual o resultado da D que deu o seu, Pedro Henrique? O meu resultado da D Isso. deu 358. Todo mundo concorda com o Pedro? Alguém deu diferente? Não. Eu concordo com o Pedro. Beleza. Também. Qual o resultado deu na sua E, Nicolas? 940. Todo mundo concorda com o Nicolas? Sim. Beleza. E, por último, F. Qual foi o resultado que deu na F, Juliana? Não sei se Juliana... Mil. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Yudi já trocou o seu nome? Meu nome é esse, tia. Mas você tá com hack. O seu nome todo é esse? Yudi Rodrigues Rimes Hacker? Vamos lá, trocando. O único que tá assim é você. 12. Em um jogo, agora sim é seu nome todo. Em um jogo, João conseguiu fazer 239 pontos na primeira fase. 341 pontos na segunda fase. E na terceira fase, 128 pontos. Qual é o resultado final de João nesse jogo? Qual conta você fez, Yudi? Fala para mim. Tira o seu fone do mudo e fala para mim. 341 mais 239 mais 128. Isso aí. Qual foi o resultado da sua conta? 1000. A sua conta está correta. Você pegou todos os pontos que ele fez e somou, né? 339 mais 340, 239 mais 341 mais 128. Só o resultado não ficou correto. Então, vamos lá. Juliana, não bota a resposta. Pelo amor de Deus, bota a resposta. Pegar toda a pontuação do jogo. E vou somar. 9 mais 1, quanto que é? 10. 10. 10 mais 8. 18. 18. 3 mais 4. 6. 7. 7. Mais 2. 10. 9. Mais 1 que subiu. 10. 2 mais 3. 7.
2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. mais 1 que subiu, 7. E chegamos ao resultado. Ó, Yudi, 708. E como que ficou a resposta completa, Yudi? Ele ficou com 708 pontos. Pontos, né? Ou João concluiu o jogo com 708 pontos. João terminou o jogo com 708 pontos. O resultado final do jogo de João foi 708 pontos. Qualquer um está correto. A. Pedro, que competia com João, obteve 633 pontos. Por quantos pontos a mais João venceu? Preste atenção. Nessa conta eu estou querendo, eu vou somar ou vou subtrair? Subtrair. Por mais que tenha a palavrinha a mais, ele está querendo saber a diferença do ponto de um com o outro. Então, vai subtrair. Júlia, qual conta que você fez aí? 708 menos 653. E qual foi o resultado? 45. 45? Alguém discorda? Não, 55. Ah, 55. Todo mundo conseguiu 55? Sim. Beleza. B. Pedro queria muito ganhar a segunda partida desse jogo e, por isso, esforçou-se bastante, obtendo nas 3 fases os resultados 300, 286 e 130 pontos. Enquanto João fez 708 ao todo nessa partida. Com esses resultados, Pedro atingiu o seu objetivo? Registre os cálculos e explique o porquê. Vamos lá. Ele quer saber se o Pedro conseguiu o que ele queria, que era ultrapassar a quantidade de pontos do João. Então, vamos ver. Qual conta que a gente vai fazer para descobrir isso? 300 Mais ou menos. Mais. Eu vou somar quais números, Tela? 300 mais 286 e 130. E qual foi o resultado que deu? 716. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. E como que ficou a resposta completa, Tela? Ô, tia, aí meu pai ficou com dúvida e não soube. Porque meu pai ficou com dúvida aqui, porque ele falou E você? Com a primeira e com a terceira. Então vamos ver. Ó, o papai ajuda. Mas quem tem que entender é você, não é? É. O papai tá aí para ajudar. Mas quem tem que entender é você. Então vamos ver como que vamos pensar, eu e você, como que você vai responder essa resposta completa. Qual é a pergunta? Pedro atingiu o seu objetivo? Ele conseguiu o objetivo? Sim. Primeira pergunta. Pedro atingiu o objetivo? Ele conseguiu atingir? Ele conseguiu ultrapassar a pontuação do outro? Sim. Sim. Então coloca aí. Sim. Ponto. Você já respondeu que ele conseguiu o objetivo dele. Mas aí está pedindo para você explicar por que ele alcançou o objetivo dele. E por que ele alcançou? Porque ele conseguiu pegar mais pontos nessas partidas. Ele conseguiu fazer uma pontuação maior do que quanto? O objetivo dele era ultrapassar qual pontuação? Era ultrapassar a pontuação 708. Exatamente. Então você sabe responder essa questão. Você acabou de me explicar. Então, a resposta completa. Sim, ele conseguiu alcançar o seu objetivo. Por quê? Ele conseguiu ultrapassar a pontuação de 708.
Ou quem colocou porque 716 é maior do que 708. Também, pode falar, Diego. Eu botei, porque Pedro fez 8 pontos a mais do que João. Ótimo, também respondeu. Dessa forma, ele conseguiu o que ele queria, ele ultrapassou a pontuação de João. Juliana estava balançando a cabeça. Por quê? O seu resultado deu outro? Qual deu o seu resultado? Ultrapassou bastante. Vamos lá. 300 mais 286 mais 130. Vamos lá, Juliana. Vamos ver onde estava o erro. Essa soma aqui das unidades vai dar quanto? Minha boca quer falar. Hein, Juliana? A soma aqui das unidades vai dar quanto? Não. Você comprou isso aqui? Isso aí. 6. Então, ó, já deu diferente da sua unidade aí, da sua resposta. A soma das dezenas vai dar quanto? Muito bem. Subiu a dezena, ficou embaixo a unidade. A soma das centenas vai dar quanto? Tia, qual que você tá? Na B. Na B. Tá, tô junto. Muito bem. Então, olha o resultado, 716. Viu? Agora vamos lá. 13. Complete os quadros. Juliana, lembra de corrigir também a resposta completa, tá? Complete os quadros. Me fala, Nicolas, como que ficou o seu quadro azul? Qual o número que você colocou embaixo do 20? 30. Do lado do 30. 210. Do lado do 90. 810. Beleza? Todo mundo até aí? Sim. Agora vamos para a linha de baixo. Qual número ficou ao lado do 26? 206. Nicolas. Do lado do 206? 86. Do lado do 86? 806. Todo mundo ok? Posso Sim. seguir? Off. Embaixo, do lado do 30. 5. Do lado do 50. Ah, tá. 250, deixa eu ver. Sim. E Nicolas travou. Tá me escutando? Tô. E Nicolas travou. Do lado do 50, gente, podem falar. 230. Do lado do 230, 110. última linha. Ao lado do número 9. 29. Ao lado do 29. 209. Ao lado do 209. 89. Ao lado do 89. 809. Beleza. Vamos lá para o quadro verde. Deixa eu ver. Pedro Henrique. Qual foi o número que você colocou ao lado do 10? Do lado do 10 eu coloquei 18. 18. Depois? Eu coloquei 28. Depois? 38, 48. Beleza. Todo mundo ok até aí? Sim.
Me fala a linha de baixo agora, Pedro. A linha de baixo é 108, 128, 138. Isso aí, de baixo. 208, 218, 228, 238. Todo mundo ok? Sim. A última linha agora. 308, 318, 328 e 338. Beleza. Fechamos? Todo mundo ok? Sim. Beleza. Tia, esse daí eu não fiz. Por quê? Porque eu esqueci, eu não sabia. Não faz. Não pode esquecer, não. Ó, você vai fazer igual aquela tabelinha que a gente já fez com a multiplicação. Vai somar o número da linha com o número da coluna para encontrar o resultado. Não deixa de fazer nenhuma atividade, não. Terminamos com o nosso livro de matemática. Deixa eu ver qual a página que nós vamos abrir o de história. Página 46. Livro de história, página... Abram na página 44. Espera aí que eu tô pegando o livro. Pronto. O livro. História, página 44. 44? Isso. Da formação à reforma das cidades. 44? 44. Preste atenção. Nós já vimos sobre a formação das cidades, né? Como que foi a urbanização, construção de pontes, de prédios, por que construíram aquilo. Quem lembra o motivo de por que os seres humanos começam a construir as coisas, construir prédios, avenidas, ruas? Para suas Por sua necessidades. necessidade. Para suprir a necessidade, né? Eles têm a necessidade daquilo, eles têm nós, né, tivemos a necessidade da construção, das construções de ruas para nos locomover mais rápido, com os meios de transporte. Nós tivemos a necessidade da construção de prédios para ter maior quantidade de moradia, porque a cidade ficou com cada vez mais habitantes, cada vez mais moradores. Sendo assim, eles precisavam de mais lugar para morar, nós precisávamos de mais lugar para morar. Então, assim foi construídos esses elementos da zona urbana, né? Nós já vimos toda essa formação, essa construção, por que eles fizeram isso, por que as pessoas modificam o espaço onde eles vivem. Agora nós vamos ver, além da formação, nós vamos ver a reforma da cidade, que não é diferente, né? Quando uma cidade... Deixem o chat. Eu vou falar isso aqui, ó. Quando uma cidade ela sofre reformas, também é pela necessidade do povo que vive nela. Então, é isso que nós vamos ver nesse capítulo. Você sabe como sua cidade se tornou o que ela é hoje? Oi, Nicolas, quer falar? Ô, tia, que minha internet caiu, aí... Eu imaginei. Eu imaginei quando parou. Nós começamos agora com o livro de história. Vamos começar agora a leitura da página 44. Estamos começando agora mesmo. Você sabe como a sua cidade se tornou o que ela é hoje? Ao longo da história do Brasil, várias cidades foram formadas e reformadas de acordo com as necessidades da população, que crescia cada vez mais. Observe as imagens da abertura desse capítulo.
Elas retratam a cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, em diferentes épocas. Aí nós estamos vendo como que a cidade de Natal se transformou ao decorrer dos anos, né? Não tinham prédios? Não, né? Eles foram construídos ao longo do tempo, por causa do que nós já conversamos, né? Por causa da necessidade do povo, da população que ali morava. Júlia, começa a leitura para mim da página 46. E povoados das cidades. No Brasil, os primeiros povoamentos urbanos surgiram por volta de 1530, quando os portugueses passaram a morar no país. A partir de então, vilas como casas, igrejas, comércios, entre outros estabelecimentos foram sendo construídas. Beleza. Ana Luísa tá travada, né? Tá. Nicolas, continua a leitura para mim. Algumas das primeiras vilas brasileiras originaram também as primeiras cidades que precisaram ser reformadas e modernizadas com o passar dos anos devido às necessidades de seus habitantes. Nessas cidades, ruas foram alargadas, além de casas e outras edificações terem sido construídas, por terem surgido de povoados que formaram vilas e, mais tarde, cidades. Elas são conhecidas como cidades espontâneas. Grifem. Por terem surgido de povoados que formaram vilas, mais tarde cidades, elas são conhecidas como cidades espontâneas. Elas não foram planejadas. Nenhuma pessoa parou para planejar, para pensar em como iriam construir essa cidade. Ela foi construída de forma espontânea, né? Primeiro começou como um povoado, que é um pouco de pessoas, né? Não era uma cidade com a quantidade de habitantes que existe agora, né? Começou com povoado, poucas pessoas que ali moravam, e foi aumentando. E assim foi construindo a cidade de pouco em pouco, sem nenhum planejamento. Ninguém parou para pensar, nesse ponto vai ter um prédio, que do outro lado eu vou colocar uma praça e vou colocar uma rua bem grande aqui no... Não. Aqui eu vou colocar uma rua bem grande, vou alargar essa rua porque vai passar muitos carros e vamos evitar congestionamento. Não, ninguém parou para pensar isso. Essa cidade ela foi construída de forma espontânea. Como se fosse... Ah, tia, mas não pararam para pensar para construir um prédio? Sim, mas ninguém planejou anteriormente que aquele prédio já iria existir ali por algum motivo. Ele foi criado de forma espontânea, de acordo com a necessidade do momento. Tá bom? Essas são as cidades espontâneas, que foram criadas sem nenhum tipo de planejamento anterior. Segue a leitura para mim, Diego. Desculpa, tia, eu esqueci o livro do trabalho da minha mãe. Ah, tá ok. Segue a leitura para mim, Yudi. Conheça a seguir algumas cidades espontâneas que foram modernizadas ao longo do tempo no Brasil. A primeira cidade brasileira e suas reformas. A primeira vila brasileira foi fundada em 1532, mais proximidades do mar, no estado de São Paulo. Grife. A primeira vila brasileira foi fundada em 1532. E depois, Griffin, chamada de São Vicente.
Pode continuar. São Paulo, chamada de São Viente. Essa vila cresceu aos poucos até se tornou uma cidade. Isso aconteceu por causa do comércio de mercadorias pelo porto da criação de gado, do cultivo de alimentos para o consumo da população local, principalmente devido aos engenhos construídos pelos colonizadores portugueses para produzir açúcar. Continua a leitura para mim, João Vitor. Em 1942, grande parte da vila de São Vicente foi destruída pelo mar, que invadiu ruas, casas e a igreja. Assim, a vila precisou ser reconstruída um pouco mais distante do mar. Então, a reforma dessa cidade, da primeira cidade, da primeira vila, né, brasileira, aconteceu por quê? O que aconteceu antes para poderem fazer a reforma nessa vila? Porque eles fizeram a vila muito perto do mar, aí o mar destruiu a vila. Muito bem, prestou atenção na leitura. Então, Isso mesmo, eu coloquei isso, tia. Ela foi reformada porque ela foi destruída pelo mar. Podem grifar essa parte. Grande parte da vila de São Vicente foi destruída pelo mar. E aí tinham que fazer mais longe do mar. Continua a leitura para mim, Pedro Henrique. Do mar? Lá na página 47. 47. No primeiro texto? Sim. A cidade de Recife e as reformas holandesas. A cidade de Recife, no estado de Pernambuco, passou por uma reforma urbana entre os anos de 1637 e 1644, quando era administrada por holandeses. Nessa época, os holandeses construíram ruas, pontes, casas e jardim botânico e zoológico na cidade. As construções demonstravam a riqueza e a parte da população. Muito bem, parabéns pela leitura, Pedro. Segue a leitura para mim, Theo. Peraí. Reformas no Rio de Janeiro, a cidade do Rio. Entre os anos de 1808 e 1821, outra cidade brasileira foi reformada, o Rio de Janeiro. Nessa época, a família real portuguesa estava em conflito com a França e resolveu deixar Portugal para fugir de uma possível guerra. Como nesse período o Brasil também era administrado pelos portugueses, a família real decidiu partir em direção ao Rio de Janeiro, trazendo consigo soldados, comerciantes e funcionários públicos, além dos portugueses que desembarcaram no Rio. Pessoas que viviam em diversos lugares
do Brasil se deslocaram para essa cidade, de modo que o número de habitantes da região aumentou consideravelmente. Consideravelmente. Beleza. Página 48. Em pouco tempo, a paisagem urbana do Rio de Janeiro mudou muito. Por que vocês imaginam que a paisagem do Rio de Janeiro modificou muito em pouco tempo? Depois que o rei decidiu partir com todas essas pessoas para o Rio? Por causa que não tinha casa suficiente para tanta pessoa. Exatamente. Aquele lugar já não suportava a quantidade de pessoas, né? Exatamente. Não tinha quantidade de moradia, não tinha um meio bom para locomoção de tanta gente, né? Ela não tinha estrutura para aquela quantidade de pessoas. Com a chegada do rei e da sua família, foram construídas estradas, Museu Nacional, Biblioteca Real, Observatório Astronômico, o Jardim Botânico, entre outros. No início, a falta de moradia para os novos habitantes foi um problema. E então, as melhores casas foram tomadas pelos funcionários da família real e entregues aos portugueses. Essa situação provocou um descontentamento das pessoas que foram obrigadas a deixar suas moradias. Produção de café e as reformas em São Paulo. Nos anos de 1900, São Paulo também passou por mudanças que tornaram a cidade mais moderna. Entre essas reformas estão a abertura de ruas, a abertura de ruas e avenidas, a criação de praças e a iluminação das ruas do centro. Aproveitando que vocês estão marcando essa parte, vão lá em cima, naquele primeiro parágrafo que eu falei do Rio, e grifem também o que foi construído. Foram construídas estradas, o Museu Nacional, Biblioteca Real, Observatório Astronômico e Jardim Botânico. Grifem isso tudo. Agora vamos voltar lá. Segundo parágrafo da produção de café e reformas de São Paulo. Todo mundo está lá comigo? Sim. Grande parte dessas mudanças ocorreu por conta das riquezas obtidas pela produção de café, que era plantado na região. Por muitos anos, esse foi o principal produto comercializado no Brasil. Isso acabou enriquecendo muitas pessoas que viviam com suas famílias em casas na cidade. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essas questões. Tudo que está aqui está nessas partes que nós acabamos de ler, tá bom? Tudo que vocês precisam responder aqui. Tempinho. Sabe o que a gente queria? Que você... Voltei, tia. Por que ela tá esperando?
Já fez, Nicolas, a página 49? Sim. Pedro também já fez? Já, Pedro? Já fez a página 49? 49 e 50. Tá bom. Ô tia, pra fazer a 50 também? Não, por enquanto é só 49. Tá, porque eu já fiz a 49. Júlia terminou? Mais 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá? Como as primeiras cidades brasileiras surgiram, João Vitor?
João Vitor? Ah, esqueci que eu tava mudo. Foi com a fabricação de açúcar. Não. As primeiras. Como as primeiras cidades surgiram? Com a riqueza? Não. Yudi, o que você respondeu no número 1? Yudi, você tem um áudio, fala. Ele ainda tá copiando do texto as coisas. Não, o número 1 ele já fez. Eu dei tempo para fazer. Mas eu tô Yudi, vendo ele copiar. o que você respondeu no número 1? São Paulo. A pergunta é: como as primeiras cidades brasileiras surgiram? Como? Qual foi a sua resposta, Pedro Henrique? A minha resposta número 1 foi: surgiram por volta de 1530, quando os portugueses passaram a morar no país. Isso aí, a partir de povoado. As primeiras cidades surgiram a partir de povoados com a chegada dos portugueses no Brasil por volta de 1530. Com a chegada, não. Como que eu vou falar? Quando eles se estabeleceram aqui, quando eles se firmaram aqui, quando eles vieram para ficar aqui, né? Quando os portugueses se estabeleceram nas terras do Brasil, por volta de 1530, foi quando começaram a surgir as primeiras cidades brasileiras, a partir de povoados. Júlia e Theo e Nicolas, a resposta de vocês está de acordo com isso? Sim. Beleza. Vocês que não responderam isso, corrijam. Sim, tia, porque agora que eu vi que eu bloqueei o áudio. Tira daí. Tia? Pronto, aí no chat para correção. 2. Qual é o nome da primeira cidade brasileira? Por que ela precisou ser reconstruída, Nicolas? Se chama São Vicente, porque ela foi destruída pelo mar. Muito bem. Quais construções foram erguidas pelos holandeses na Reforma de Recife entre 1637 e 1644, Júlia? Ruas, pontes, casas, jardim botânico e zoológico. Isso aí. 4. Observe a imagem a seguir.
Depois responda as perguntas. Diego e Juliana estão sem imagem. O que está sendo representado na obra, Theo? O que está sendo representado nessa imagem aí? O que você acha que estava acontecendo aí? Fala no mudo, esqueci de tirar. Pessoas, casas em construções. Bom, navios, dá para ver. Mas aí você falou as coisas que estão nessa imagem. Mas o que você acha que está acontecendo? Que as casas... Quem são esses aí nos navios? Quem são esses com essas roupas? Portugueses. Ah, são os portugueses. E eles estavam indo para onde? Está mostrando eles saindo, eles indo para algum lugar. Para onde que os portugueses estavam indo aí? Rio de Janeiro? Para a cidade. Exatamente. Eles estavam vindo para o Brasil, né? Então é o embarque dos portugueses, o embarque da família real para o Brasil. Nossa, como que era? Yudi está sem imagem, Juliana continua. Que elementos fizeram você chegar a essa resposta? O que faz a gente perceber que são portugueses que estão ali? O que a gente consegue observar nessa imagem que faz a gente ter essa ideia? Os barcos e as pessoas. As embarcações, as pessoas. Mas como que a gente repara que essas pessoas, por exemplo, não são índios? Elas são brancas. Por causa da roupa. Elas são brancas, as roupas delas são diferentes, né? Então, isso tudo faz com que a gente consiga perceber que que é uma embarcação portuguesa. E também tem outra coisa. Essa obra tem uma legenda embaixo. E a legenda já está dizendo tudo que a gente precisa saber, né? O embarque da família real portuguesa para o Brasil. O título dessa obra já diz o que é, já diz quem está ali. Ixi, Maria. Página 50. Quais mudanças o acontecimento retratado na obra ocasionou no Brasil? Que mudança que teve para o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Com a chegada da família real? Castelos. Onde é que tá? Okay? Vamos lá, voltem lá para ver quais mudanças aconteceram. Estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico, Isso. Botânico, entre outros. Isso aí. Com a vinda da família real portuguesa, foram construídas novas estradas, o Museu Nacional. Prestem atenção no nome das construções: Museu Nacional, Observatório Astronômico, é tudo com letra maiúscula. A Biblioteca Nacional.
Posso? Pode. Pode. Sim. Nos anos de 1900, São Paulo passou por muitas mudanças que deixaram a cidade mais moderna. Sabendo disso, responda as perguntas. A. Escreva 2 exemplos que foram feitas em São Paulo. João Vitor, qual que você escreveu? Eu não fiz a 50. Então pode pesquisar. Vamos lá pesquisar. Pesquisem junto com o João Vitor. Quero 2 exemplos de reformas que foram feitas em São Paulo. Só 2. Eu sei. Pode falar. Peraí, qual letra é? A da C? Letra. Isso, letra A. Da 5? Isso. A abertura de ruas e criação de praças. Beleza. Alguém conseguiu encontrar outra já? Eu botei igual a do Pedro. Eu também achei igual a do Beleza. Pedro. E qual que você achou mais, João Vitor? Que tem outras, não tem só essa. Vai lá, volta lá na página da Reforma de São Paulo e procura o que mais teve. Vamos lá, vamos procurar quais foram as outras. Aqui no livro a gente só precisa escrever. Deixa o chat, Pedro Henrique. Aqui a gente só precisa escrever 2, mas vamos lá procurar quais foram as outras reformas que teve. Iluminação das ruas. Isso aí. Não tô mais achando. Iluminação das ruas da cidade. Beleza? Eu não tô mais B. achando. Que produto comercializado pelo Brasil, nessa época, contribuiu para a modernização da cidade? Qual foi o produto que contribuiu, gente? Café. 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 Isso aí. Leia o texto a seguir, depois responda as perguntas. O Viaduto do Chá, inaugurado em 1892, foi o primeiro viaduto da cidade de São Paulo. Ele tem esse nome porque em suas proximidades ficava uma extensa plantação de chá da Índia. A construção desse viaduto tinha como objetivo ligar a Rua Direita com a Rua do Chá, a atual Rua Barão de Itapetininga, no centro da cidade. Em 1900
1938, o velho viaduto com piso de madeira foi demolido, dando lugar a outro de concreto, com o dobro da largura. Em qual cidade ocorreram as reformas urbanas citadas no texto? Esse textinho que eu li aqui, essas reformas que aconteceu foi em qual cidade? São Paulo. Exatamente. São Paulo. Na cidade de São Paulo. B. Que mudanças ocorreram na paisagem do viaduto do Chá de acordo com o texto e com o que você observa na imagem? O que mudou, gente? De uma imagem para outra. O viaduto foi demolido, dando lugar a outro de concreto com o dobro de largura. E antes era como? Era de concreto? De madeira. Antes era de madeira, então houve essa modificação. E o que vocês veem de diferente em uma imagem e outra? A vegetação. Não, ainda tem, né? Ainda tem mais árvores. Quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas é maior. E a quantidade também de carros. E aquela rua ali que não tinha antes. E tem uma rua ali também que não existia antes. Beleza? Sim. Página 51. É a atividade de casa. Agora você estudou um pouco sobre algumas cidades brasileiras que passaram por reformas. Que tal descobrir um pouco mais sobre a sua cidade? Converse com seus familiares ou pesquise em jornais, revistas ou na internet sobre alguma reforma que tenha acontecido na cidade que você mora. Em seguida, responda às perguntas. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre alguma reforma que teve na nossa cidade, tá bom? Fazendo essa pesquisa, vocês vão responder essas questõezinhas que estão aqui. Escreva a seguir uma reforma que aconteceu, vão colocar que reforma foi essa, por que ela foi importante, quem foi favorecido com essa reforma, alguém se desfavoreceu, como assim quem foi favorecido e quem se desfavoreceu? Essa reforma ajudou a quem? Essa reforma foi boa para quem? Alargaram a rua. Então favoreceu quem? As pessoas que andam que andam com algum meio de transporte, né? As pessoas que andam de carro, as pessoas que andam de ônibus, né? Porque aí diminuiu a quantidade de tempo que elas perdiam para se locomover. Mas desfavoreceu quem? Os pedestres. As calçadas ficaram muito estreitas, então desfavoreceu os pedestres, que ficaram com menor espaço para andar. Enfim, ou não, eu não achei que desfavoreceu ninguém, foi uma reforma boa para todo mundo. Enfim, vocês vão ver o que essa reforma fez. Além da reforma que você pesquisou, que outras reformas urbanas você gostaria que ocorressem na sua rua? Aí é cada um que vai pensar para a rua de cada um.
no seu bairro ou na sua cidade, para melhorar a sua vida e a vida de outros moradores. Vocês vão colocar alguma reforma que vocês desejam, que vocês gostariam que tivesse. E vão colocar o motivo, por que vocês querem que tenha essa reforma. Beleza? Sim. Essa é a pesquisa. É claro que eu conversei com a minha mãe, ela sabe de uma reforma que teve aqui. Eu preciso pesquisar mesmo assim? Não. Você pode fazer uma entrevista com ela. Como é que foi? Que reforma foi essa? Fazer as perguntas que estão ali na página para ela. Tá bom? Beleza? Sim. Alguém me chamou? Não. Então, tá bom. Então é isso. Façam o dever de casa. Quem ainda não fez a avaliação, vai lá fazer, tá? Depois da aulinha, para não deixar para cima da hora, para cima do horário do término, tá bom? Ó, Tá bom. beijo. Tchau. Até amanhã. Beijo. Tchau. Beijo, beijo.